conselho, divina Mãe do Senhor, dos filhos teus de princesa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família. O filho sim, ele pertence sempre a esta família. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. E isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez nessa semana, a gente percebe o encontro. Mais do que um encontro, um confronto. Mais do que um confronto, um embate. E é interessante a gente poder observar que no início diz assim: Jesus estava com os judeus que acreditavam nele. Jesus estava com os judeus que acreditavam nele. Esses homens, as mulheres também estão ali, mas não falam, não se manifestam, porque era da cultura, mas a gente percebe, acreditam em Jesus, buscam por Jesus, querem ouvir a Jesus, mas não querem seguir o ensinamento. Existe como que uma pedra que endurece o seu coração, que torna com que as verdades que foram não só escutadas na tradição que vem de Abraão, mas verdades que foram sendo fortalecidas com outras questões culturais que impede, que bloqueia que essa boa nova de Jesus faça a mudança. Quando Jesus fala em serdes livres, Jesus quer que haja uma transformação, que haja uma mudança, que não aconteça um apego àquilo que já se tem. Não existe dor maior, dificuldade maior do que a gente querer coisas novas sem deixar as antigas.
toda vez que a gente aspira a algo novo, outras situações, outras circunstâncias, nós temos que ter a coragem de abrir mão de coisas que nós tínhamos. Nas nossas vivências em família, nas nossas vivências no trabalho, nas nossas vivências de amizade, no processo de mudança, né? Solteiro para casado, jovem para um jovem leigo, missionário na comunidade, para uma vida consagrada, seja no seminário, seja no convento, exige de nós a disposição de fazer a mudança, de deixar algo para trás. Então, nesse evangelho, Jesus vai nos lembrar que a gente tem ser discípulo, é fazer o caminho. O discipulado, ele implica nisso, em seguir, ir, enviar, anunciar, falar. Por mais que exista saudades do antigo, das cebolas, como o povo tinha quando saiu do Egito, quando passa pelas grandes dificuldades, tem a tentação de querer voltar àquilo que se tinha no tempo da escravidão, porque era confortável. Mas nós temos que sempre mais nos desapegar daquilo que já passou para poder projetar para uma outra vida. Que nós possamos, nesse período quaresmal, desejar fazer essa passagem. Páscoa, que é o que nós celebraremos nos próximos dias, é passagem. Lá no Antigo Testamento, nós temos a passagem do povo que estava escravo no Egito e passa para uma nova terra, para uma liberdade, a conquista do chão, a vivência em comunidade, outros valores daquelas tribos que vão sendo constituídas. No Novo Testamento, essa passagem vai ser da morte para a vida. Jesus passa pela morte para nos dar a vida. Também nós, é necessário que nos libertemos das situações do pecado para nos reanimar, revigorar com esse anúncio que vem, pois só assim seremos verdadeiramente discípulos de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, nós estamos no meio da semana. Você está gostando? Vale a pena? Então deixe a sua curtida para que também outras pessoas possam desfrutar desse momento com a gente. A riqueza desse momento é não guardá-lo para nós, mas compartilhar. Compartilhe com outras pessoas para que a gente possa fazer dessa Semana Santa, que se aproxima, um tempo vivenciado com maior autenticidade. Muito obrigada.